Olá, amigos, bom dia! Estamos dando início a mais um Ponto de Vista. E já no ritmo das festas juninas, recebemos hoje o cantor e compositor Petrúcio Amorim, um nome já consagrado quando o assunto é forró. Petrúcio, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Fernando. Para mim é uma alegria também muito grande, rapaz. E quando chega esse clima gostoso junino, aí é que a gente está sempre animado. Petrúcio, eu estava conferindo a sua agenda e eu vi que você tem shows praticamente o mês todo de junho, né? E daqui até o fim do mês você se apresenta em várias cidades aqui do estado. Como é que você se prepara para fazer tantos shows em tão pouco tempo? Como é que fica a garganta, por exemplo? Fernando, olha, depois de muito tempo, a gente, ao longo desses anos, eu estou fazendo 40 anos esse ano de carreira, e a gente apanhou muito, né? Então, devido ao sofrimento, a gente vai aprendendo umas coisas e vai começando a educar, a ter limites com as coisas, saber como é que faz, como se trata, a voz e tal. Tem certos mitos, né? Um diz, olha, usa gengibre, outro usa não sei o quê, usa... E a gente vê que a voz, o que resolve a voz mesmo, é água e sono. São essas duas coisas, né? Água e sono. Tem os exercícios que a gente faz antes de cantar, porque geralmente nem sempre você está com a voz aquecida, né? Aí você geralmente ali 15, 20 minutinhos, você aquece sua voz e entra no palco. Mas essas coisas são as básicas, sono e água. Já aconteceu de você ter 2 shows numa mesma noite e chegar no segundo sentindo que a voz já não estava tão boa quanto no primeiro? Às vezes é o contrário. Às vezes é o primeiro. Às vezes é o primeiro, quando você está com a voz desaquecida. Tem uma coisa que acontece muito com a gente, que às vezes, infelizmente, a gente não pode, né? É o camarim. Você está no camarim, aí chega uma pessoa, chega outra, tal, querendo tirar uma foto, às vezes autografar um trabalho, ou conversar, tal. Isso não é bom para o artista, por incrível que pareça, né? Às vezes você usa aquele lado, tem que receber as pessoas, mas que você precisa também ali 15, 20 minutos, parar tudo para concentrar. Fazer esses exercícios que é muito importante. E quando você não faz, você sofre durante o show. Quando chega mais ou menos meia hora, aí você, lá quando você está cantando, eu devia ter feito um aquecimento melhor. Mas depois que você levanta a voz, que a voz aquece, não tem problema não. Aí no outro show, tu vai estar aquecida. Petrúcio, esse é o período do ano que o cantor dessas músicas, desses ritmos nordestinos mais trabalha? Mais trabalha. Olha, é maio, junho e julho, né? E não pode reclamar, né? Não, é bom, é maravilhoso, é muito trabalho. E outra coisa também, Fernando, que a gente fica muito preocupado também é com a estrada, né? Tá certo? Porque não é só... Às vezes o mais cansativo da história não é cantar, são as viagens, né? Você vai daqui para determinado lugar, tal, sobe, termina o show, você já está entrando na van, já vai para determinado lugar. Isso é muito cansativo. Mas o restante não, o lado de cantar é prazeroso demais. Todo artista tem aquela música que nos shows a plateia pede, tem que cantar aquela música. No seu caso, qual a música mais pedida nos seus shows? Eu tenho duas. Eu tenho duas que, olha, o pessoal até pergunta, é aquela não, mas eu tenho duas. Uma é Anjo Querubim e Meu Cenário. Então escolha uma dessas duas e cante um pouquinho pra gente agora. Oh, que beleza, com muito prazer. Vai ser qual das duas? Vai ser o Anjo Querubim. Vi você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor, meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar.
Eu comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal, em Belém você quase passou mal e eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor, meu baiano, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar, meu baiano, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar, meu baiano. Muito bom, muito bom. Petrúcio, nessa época do ano, um show num período de São João é diferente dos shows que vocês fazem em outras épocas do ano? Muito diferente, Fernando. Muda o que, basicamente? O clima, a recíproca, a interação. Você está lá em cima cantando, cara, você vê a energia lá embaixo, junina. Agora você olha assim, vê as mulheres tudo vestidinhas, com aqueles bem típicos juninos, os homens tudo de camisa listrada, quadrada, tudo aquilo. Você... E é como se diz, para a gente que é muito mais prazeroso, é uma questão assim de cultura, né? É uma questão de tradição. E você, parece ali que você está cantando para a tua família, para teu povo, para o lado nordestino. Você sente no semblante de cada um a alegria de viver aquele momento. Como é? Você é de Caruaru, no agreste do estado, né? Como é? A música entrou na sua vida ainda na infância? Caruaru era uma cidade sempre muito festiva. Eu imagino que não ficou festiva de um tempo para cá, né? Eu acho que Caruaru sempre foi muito festiva, deu muito espaço para a música nordestina, para o forró. Como foi esse seu início? Como foi que a música entrou na vida do Petrúcio Amorim? Veja só, a música entrou na minha vida aos 9 anos de idade, 9 para 10 anos. Eu morando lá no Vassoural, lá em Caruaru, né? E lá no bairro tinha um colégio chamado Abrigo de Menores Dom Bosco, que era um colégio da FEBEM, onde levavam as crianças para lá, eles tiravam essas crianças de rua e colocavam para estudar lá, e ficar lá no colégio, dormiam, eles comiam, eles bebiam lá. E tinha essa particularidade de aprender alguma coisa na vida, alguma profissão. Eu ainda me lembro que tinha mecânica, tinha marcenaria, tinha tipografia, que é uma coisa que não existe mais hoje, tinha a música, né? Tinha uma orquestra lá e tinha um maestro deficiente físico chamado Seu Caruá. E eu sei que o colégio abriu as portas também para os externos, para as crianças que quisessem do bairro aprender. Aí a galera, meus amiguinhos, tudo optaram mais pela música. Aí nós fomos lá, já fizemos a inscrição e pouco tempo já estava todo mundo estudando, aprendendo solfejo, aprendendo a melodia, já tocando um instrumento. E a partir daquele instrumento ali foi justamente que eu vim sentir diante dos dobrados, das valsas que a gente tocava, né, daquelas lindas músicas que a bandinha tocava, eu comecei já ali a inspirar e a respirar também a música. Aí eu senti que a coisa já estava penetrando na veia. Depois foi que eu tive que deixar o instrumento e tal, porque aí já fui para o instrumento fundamental, aí já comecei a aprender a tocar o violão, a esse instrumento, e do instrumento é que veio as composições. Mas sempre também, quando menos esperava que ligava o rádio em casa, estava as emissoras tudo tocando forró. Caruaru, Petrúcio, está muito presente na sua música? Sim, sim. Fernando, 6 anos na aeronáutica, né? Eu servi a aeronáutica. E lá na aeronáutica eu convivia com gaúchos, né? Eu convivi com cariocas, com paulistas, com cearense, convivi com mineiros, com o Brasil todo, porque todos passavam por lá. E eu, às vezes, passava o mês todo com esse pessoal, cada um com sua cultura. E quando eu procurava a minha, eu vinha para Caruaru. Em Caruaru, eu me identificava com todos, tá certo? Ali com aquela conversa, com aqueles meus amigos de infância e de adolescência. Quando eu olhava assim, eu digo, eu sou esse aqui, a minha cultura é essa aqui, a minha identidade é essa. E muitas vezes eu, de Caruaru, voltava para o Recife,
já com 1000 coisas para fazer, 1000 músicas, tudo dentro da filosofia do que ouvir, do que conversar com meus amigos. Como foi o início, assim, que você primeiro, eu sei que além de cantor, você é compositor, né? O que foi que surgiu primeiro na tua vida? Primeiro você começou a cantar a música dos outros, depois você começou a achar que podia fazer também as suas próprias músicas. Como é que foi isso? Eu vou te contar, tudo começou um pouquinho antes. Eu tinha 14 anos para 15 anos, aí já criava algumas canções e tal, e eu me lembro que uma vez eu tinha um amigo lá no Vassoural, Moacir, era meu fã, ele adorava me ouvir, quando eu mostrava as músicas, ele ficava encantado e tal. Aí certa vez Moacir disse: ô Petrúcio, por que você não mostra essas músicas para Luiz Gonzaga? Eu digo: pô, Moacir, eu mostrar a música para Luiz Gonzaga é um astro, é o rei do baiano. Rapaz, ele está hospedado no Hotel Centenário, lá em Caruaru. Por que você não faz uma fitinha e leva para lá? Eu, tímido demais, eu digo: meu Deus do céu, vou não, mas levo não. Aí eu digo: bom, eu posso até gravar, se você levar. Aí ele disse: não, tudo bem, eu levo. E não é que eu fiz, tem umas 3, 4 músicas, entreguei a Moacir, e Moacir foi lá no hotel, subiu e postou a Luiz Gonzaga. E Gonzaga ouviu? Aí eu perguntei: ô Moacir, ele ouviu, Petrúcio, ouviu as músicas, e quando terminou, ele perguntou pela voz, né? Ele disse: que idade tem esse garoto? Aí Moacir disse: ele é da minha idade assim, ele tem 14, 15 anos. Ele disse: olha, liga ele que ele está muito verde. Mas que ele não pare, não, que ele vá fazendo. As músicas dele estão. Não é bem o meu estilo, eu já. Gonzaga, eu sabia. Mas diga a ele que vá fazendo, vá fazendo. Aí Moacir disse que ele teceu alguns elogios, mas ao mesmo tempo ele corrigiu e disse que. Aí, resultado, passou uns 4, 5 anos. Aí aconteceu um festival de música em Caruaru. Lá era o segundo encontro latino-americano de folclore, na casa da pintora Luísa Maciel. E eu fiz a inscrição de 3 músicas. Uma tirou em terceiro, outra tirou em segundo e outra tirou em primeiro lugar. Aí não tinha mais dúvida, né? E os prêmios foram entregues, sabe por quem? Por Luiz Gonzaga. Olha aí. Uhum. A partir desse momento, eu digo: não, agora eu vou abraçar a música. Isso foi em 79. Em 1980 eu fiz uma música, Azulão de Caruaru gravou. Aí foi quando eu conheci Jorge de Altinho, aí a gente não parou mais. Você falou aí de Jorge de Altinho, mas antes da gente começar a entrevista, nos bastidores, você me falou de outros artistas, o Trio Nordestino. Qual foi o papel do Trio Nordestino na sua música? O Trio Nordestino, é interessante isso, né? Eu gostava muito de Gonzaga, as músicas meus amigos tocavam, mas eu achava, assim, particularmente, as músicas de Gonzaga muito cultural, né? E como são, o reflexo todo que Gonzaga nos ensinou. Ele era uma enciclopédia em matéria de mostrar o Nordeste para o próprio nordestino e para o Brasil, né? Mostrar a nossa cultura. Então, Gonzaga cantou os pássaros, os rios, cantou o sertão, cantou o agreste, cantou o Nordeste todo, mas eu achava muito cultural. O Trio Nordestino, ele falava mais a linguagem do jovem, ele cantava as músicas, aquele forró gostoso, aquele ritmo, aquele lá daquele. Foi o que mais me prendeu, Fernando. Eu gostei do Trio Nordestino. E uma particularidade também é que Jorge de Altinho, ele também tinha as músicas com o Trio Nordestino, ele compôs bastante canção para o Trio Nordestino e era próximo da gente. E eu admirava também o Jorge de Altinho, como eu admiro até hoje, né? Ele é um grande compositor, um grande intérprete. E dali veio o somatório. Eu digo: a gente está falando a mesma linguagem. Quando eu mostrei minhas músicas para o Jorge de Altinho é isso aí que eu quero gravar. E a gente fez um somatório muito bom na década de 80 com essas canções. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, Petrúcio, mas eu quero ouvir mais você cantando e tocando para a gente. Daqui a pouco a gente volta. Você que está acompanhando aí, não saia daí, nós voltamos já já. O Ponto de Vista está de volta. Hoje estamos entrevistando o mestre do forró, Petrúcio Amorim. Petrúcio, eu já vi você dizendo que é muito tímido e às vezes não dá para acreditar você fazendo tantos shows assim, né? Como foi que você venceu essa timidez para se apresentar num palco para milhares de pessoas?
Fernando, eu já fui, inclusive, muito mais tímido. Ainda me lembro mesmo da adolescência, depois que eu comecei a cantar, a participar, os meus amigos me diziam, opa, como foi que você começou, né, a desarmar? Mas é a velha história, é a música que me abraçou, esse casamento perfeito, sabe? Eu procurei todas as, como eu falei para você, eu fui da aeronáutica, né? 6 anos, eu fiz curso para sargento, para oficial, eu já fiz de tudo um pouco. Inclusive lá em Caruaru fiz curso, inclusive, para ajustador mecânico. Mas, com os anos, eu senti a música sempre me envolvendo. Quando menos espero uma composição ali, outra composição acolá, um trabalho pronto. E eu tinha que mostrar para alguém, tá certo? E nunca cantei em barzinho, tudo, mas quando eu olhei para os 4 cantos, eu digo, não, eu tenho que enfrentar de certas coisas. Antes eu cantava com o violão ou a guitarra no peito, que muitas vezes dizem que quando você toca com o instrumento, você está escondendo a timidez, né? Que é justamente ali para você. Mas com um certo tempo eu comecei e tal. E passei também, que ninguém aguenta também, a tomar uma certa bebidinha para poder animar e tal, né? Aí tomava uma dose de uísque ali, uma coisa ali, e depois me solta até hoje. Não muito, né? Mas um pouquinho assim, baseado, para poder dar daquele esquente. Mas inclusive, eu sou mais tímido para falar do que para cantar. Se deixar para me cantar, eu canto. Agora, para falar, é complicado. Então, vamos pedir para você cantar mais uma música. Sim, você pode sim, nos sim. brindar com mais uma de suas canções aí. Escolha uma, toque a que você quiser. Oh. Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da teia, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da teia, fotografando meu cenário de amor. Muito bem. Eu queria agora tocar num assunto que quando a gente conversa com outros artistas, outros cantores aqui da região, é quase uma unanimidade dizer que você é um dos maiores compositores de música sertaneja, de música nordestina, na verdade, não é nem sertaneja. A música nordestina é uma unanimidade eles dizerem que você é um grande compositor. Como é que você recebe esse reconhecimento dos seus colegas artistas? Eu fico muito feliz, eu agradeço bastante, mas eu reconheço também que nós temos muitos poetas, muitos grandes compositores, na mesma linhagem, da minha geração, outros mais novos, outros mais velhos, tem muita gente boa também. Mas a gente vai aprendendo, Fernando, uns com os outros, né? Eu tenho uma felicidade muito grande de ter minhas músicas, elas caíram no agrado dos jovens também. Só para você ter ideia, essa música Anjo Querubim, eu gravei esse ano com Solange Almeida, ela foi gravada pelo O Chão do Avião, ela foi gravada pelo Safadão, ela foi gravada por uma dezena de intérpretes. Ao longo dos anos, e essa música não é nova. Essa música ela vai fazer 40 anos, ano que vem. Eu compus ela em 1986.
Mas ela tem, assim, um quê uma mensagem gostosa, não é aquela música pesada. É uma música que canta criança, que canta jovem, que canta adulto, que canta idoso. Todo mundo canta. Então, é essa grande satisfação. E outra coisa que eu vou dizer para você, que também dentro, assim, do meu lado de compositor, é sempre compor para o povo. Eu sempre compus minhas músicas para o povo cantar. Desde a primeira, que estourou com o Jorge Altinho, que é Confidência, até hoje. Eu sempre procuro ter um refrão, uma música, para o povo cantar. Porque não interessa eu fazer a música só para mim. Eu sempre tive esse lado comigo, que a música, eu só me satisfaço de tudo quando eu vejo o povo cantando. Então, eu acho que é bacana isso aí também. A minha produção acaba de me informar que Tareco e Mariola é a sua história. É verdade isso? Tareco Mariola, Fernanda, ela é um divisor de águas na minha carreira. Por quê? Porque antes de Tareco Mariola, poucas pessoas conheciam Petrúcio Amorim. Mas eu acredito, um pouco de Caruaru, um pouquinho daqui, ninguém. Mas depois que eu compus Tareco Mariola e Flávio Zé gravou Tareco Mariola, essa música ela deu um certo pipoco. Essa música ela tomou uma dimensão muito grande pelo Brasil afora e ela veio ser mais apurada depois que o povo soube da história dessa canção, né? Que essa canção teve uma história, essa canção ela tem uma história. Essa canção, eu me lembro muito bem, na década de 90, que foi que eu compus, eu saí nesse período assim, período quase junino, um pouco começando, para Caruaru, para tentar cantar em Caruaru, porque eu nunca tinha cantado em Caruaru. As pessoas não me conheciam cantando no palco de Caruaru. E os amigos cobravam, a família cobrava. E quando foi um belo dia, eu fui a Caruaru. E eu sei que lá na Fundação de Cultura, eu tive uma pessoa que não me recebeu muito bem. E eu disse que, pô, não, olha, eu estou querendo me apresentar aqui, eu sou daqui de Caruaru, e eu queria uma oportunidade para poder cantar. Aí o cara disse, olha, você chegou na hora errada, chegou no momento certo, não chegou no momento certo, infelizmente você já chegou. Eu digo, mas o que é que está? Não, a programação já está toda pronta, já tem os cantores e tal, tal. Aí eu disse a ele que eu não queria cantar no palco principal, eu queria cantar no espaço, e que arrumasse um lugarzinho para mim cantar. Mas ele insistia no não, eu disse que não, que eu viesse, no outro ano, não, venha no ano que vem, mais cedo, tal. E eu disse, não, mas eu queria ver se cantava esse ano uma oportunidade. Aí ele depois disse, olha, você conhece alguém da fundação? Eu disse, não conheço. Mas mais alguém aqui de Caruaru pode indicar? Eu disse, pode ser. O prefeito eu disse, também não. Então procura alguém. Aí eu procurei na época, procurei uma pessoa que terminou falando com o pessoal lá da fundação e eu cantei. Mas eu cantei em Caruaru, depois que eu voltei para o Recife, porque eu moro no Recife, começou a passar um filme na minha cabeça e eu lembrava da minha infância, da minha adolescência, né? Aí lembrava do velame da macambira. Por que o velame da macambira? O velame é um mato rasteiro, que deve ter outro nome científico, mas a macambira é também da família da Eva Barbosa, que era assim onde a gente jogava futebol, né? Era entre esses matos, né? O velame é um mato aveludado, e eu sei, a gente jogava futebol com a garotada lá. O Tareca Mariola, porque naquela época em que eu era criança, não tinha esse biscoito recheado que hoje você encontra no supermercado. Na minha época era nego bom, era broa, era mata-fome, era língua de sogra, era aquelas coisas, tudo feito caseiro, sabe? Eram uns doces artesanais que vendia na bodega. Era o que a gente comia, essas coisas. Aí eu fui criado isso aí, tudinho. Mestre Oswaldo era um senhor que morava de frente de casa, que criou mais de 10 filhos fazendo tamborete, mesa, guarda-roupa. O diabo a quatro aqui, um dia que eu olhava assim na maçonaria dele, não tinha nada, mas no outro dia tinha um guarda-roupa. Criou mais de 10 filhos, tudo ajudando ele na massa. Tudo por amor à arte. Então veio aquelas coisas. Caruaru veio na minha cabeça assim, de adolescente e tal. E o não. E o não que o cara me deu. Aí fui observar assim, eu digo, mas a vida não é só feita de sim, a vida também é feita de não. Não vamos sempre pensar no não. E que o não, quando oportuno, ele vai de repente engrandecer você, porque você vai se agarrar naquilo ali e você pode tirar de você coisas melhores.
Aí naquele não que eu pensei, tal, do cara que falava, aí foi quando eu disse, eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você quem vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo para mudar meu endereço. Já reverei a minha vida pelo avesso, juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartas da mesa, bom jogador conhece o jogo pela regra. Não sabes tu que eu já terei leite de pedra só para te ver sorrir, para mim não chorar. Você foi longe, me machucando provocou a minha ira, só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você para derramar meu munguzá? Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que Mestre Osvaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareca e mariola, fazendo versos dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Muito bem. Olha, eu ia pedir para você tocar Tareca e Mariola, mas você declamou, então eu já vou pedir para você tocar uma outra música daqui a pouco. Qual é, para você que tem essa carreira já completando 40 anos, que conselho você dá, Petrúcio, para as pessoas que estão buscando um lugar ao sol, digamos, nessa nossa música nordestina? Persistir. Persistir. A vida é feita de escolhas, tá certo? Mas quando você escolhe um determinado modo de trabalho, tal, eu sempre falo assim, sabe, Fernando, que quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, a gente procura um brinquedo, né? Procura um brinquedo onde você se diverte, onde você curta aquele negócio. Quando você vai chegando da adolescência, aí já vai a maturidade, o trabalho também é um brinquedo. Você tem que procurar um brinquedo que você gosta e que você persista nele. Vá, mas com unhas e dentes. Se você gosta daquele brinquedo, se você gosta daquele trabalho, faça tudo por ele, que você vai chegar um momento que você vai chegar ao ápice da coisa, você vai chegar ao seu desejo. Muito bem, Petrúcio, a gente está encerrando a nossa entrevista. Eu queria que você encerrasse brindando a gente com mais uma de suas canções. E para você que acompanhou a gente até aqui, a gente volta na semana que vem. Obrigado por sua companhia. Lá, laia, 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 lá, laia, 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 laia. Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito, que a noite passada, quase que sem jeito, vendo a madrugada, eu ia revelar. Quando um amor diferente estava nos meus braços, olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar. Eu lembrei das palavras doces que um dia falei para alguém que tanto me amou, me beijou como ninguém. Flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos e nossos segredos confidenciamos sem hesitar. Laia, 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 laia.